galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, no 19º programa, nós vamos falar sobre narração esportiva. Mas antes, o Thiago vai passar para vocês nossas redes sociais. Pessoal, no nosso Instagram, @canal Volume de Jogo, assim como no YouTube e sem esquecer do TikTok, volume.d.jogo. Pode continuar daí, Júlio. Pessoal, nós estamos aqui hoje com o Fernando Bonan, do canal do Fernando Bonan, de Friburgo. Bonan, fala pra gente, como é que a narração surgiu na tua vida? Um abraço para você, Júlio, para o Thiago, para todos os amigos aqui do Volume de Jogo. Ah, rapaz, não precisa nem aumentar esse volume, né? Já está no top 10. Muito obrigado pelo convite. Vim da Serra para conversar com vocês. Maior prazer mesmo, muito grande. Me sinto lisonjeado. E a carreira começou aos 13 anos de idade, né? Quando eu começando a jogar botão ali na mesa de botão. Hoje é futebol de mesa, né? Mas na minha época era jogo de botão. Ali eu já comecei a brincar, a narrar, e minha mãe na época dizia, pô, esse menino vai ser locutor, porque eu sempre gostei de falar, de me comunicar, e a narração esportiva foi uma coisa que aconteceu a partir desse momento, e depois a gente foi aperfeiçoando e ganhando oportunidades para colocar a voz na latinha, e graças a Deus parece que deu certo, né? Porque eu cheguei até hoje, até esse momento aqui, e sempre com as bênçãos, né? E a força de Deus e o dom que Ele me deu, eu acabei seguindo e parece que está dando certo, graças a Deus. Mas lá na Rádio de Friburgo, você já começou logo narrando? Ou começou sendo repórter? Como é que foi o teu começo no esporte lá? Sim, foi dessa forma. Quando, com 16 para 17 anos, eu solicitei uma oportunidade na rádio, né? E não tinha naquela época vaga para narrador, e eu também queria ser a repórter de campo. E a gente no interior, né, sem a televisão como está hoje, né, avassaladora, transmitindo jogos de futebol, na época nós só tínhamos o rádio, né? E lá em cima, as rádios aqui do Rio de Janeiro, sempre muito fortes, sempre muito presentes. E eu sempre me espelhava no Kleber Leite, no Danilo Bahia, o falecido Danilo, Loureiro Neto. E, enfim, eu queria ser repórter de campo. A minha ideia era ser repórter. Comecei, fiz alguns anos, e do nada surgiu uma oportunidade para começar a narrar. E foi daí que tudo começou. E aí, como começou? Começou que eu estava no estádio Eduardo Guinle, um jogo friburguense Madureira pelo Campeonato Estadual de 1900 e lá vai coquinho, e eu não me recordo o ano, mas deve ter sido ele por volta de 84 para 85, né? 1984 para 1985. E o narrador não foi, teve um problema e tudo, e o chefe da equipe me chamou outro repórter e falou assim, olha, de vocês dois aqui, você, Bonan, tem a voz assim mais bacana, mais clara e tal, vai dar certo. Eu falei, cara, eu nunca narrei. Não, vai lá pra cima e narra. Aí eles me deram a escalação, e a minha única maneira de narrar o jogo foi pela numeração. Comecei 7 pro 8, 8 pro 10, volta pro 12, volta. Uma loucura aquele primeiro jogo. Aí o chefe da equipe falou assim, olha, gostei muito. Eu falei, o quê? Gostei muito. Vamos em frente. Aí eu comecei, Júlio, Thiago e amigos, eu comecei a fazer o quê? Aí comecei a, não é estudar, comecei a prestar mais atenção nos meus ídolos, né? Zé Carlos, Edson Mauro e essa turma toda, Penido. Então comecei a me espelhar nesses caras, pô, eu vou mais ou menos seguindo a linha. No início, todo mundo, o sujeito que chegar aqui e disser assim, não, já comecei com o meu estilo. Mentira. Todo mundo, a maioria, é o tal do salada. É o locutor salada, que você pega um pouquinho de cada um. E com o passar do tempo, você vai arrumando o seu jeito, a sua maneira de conduzir as transmissões. E fui digamos assim, um iluminado por Papai do Céu, de anos e anos e anos e anos depois, vir a trabalhar com todos esses meus ídolos, né? Mas aí você falou que começou em 84 e 85. Por aí, 84, E demorou 85. muito para a Rádio de Friburgo, que você trabalhava, passar a transmitir jogo do Maracanã, dos times grandes Então, aqui? aí vem a história do empreendedor, né? Vamos dizer assim, entre aspas, do maluco. O cara que chega assim e fala assim, eu vou fazer e encerrado o assunto, vou fazer.
Essa equipe que eu inicialmente estava falando, Júlio e Thiago, foi uma equipe bem amadora, não tinha salário, não tinha cachê, não tinha nada. Tá? Era uma coisa bem amadora mesmo. E transmitíamos apenas em Friburgo. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que aquilo ali poderia ser a minha profissão, o meu ganha-pão, né? Por mais que eu seja formado em outra área, eu sou administrador de empresas, formado pela Faculdade Cândido Mendes, mas a comunicação sempre teve nas minhas veias, né? Sempre gostei da comunicação, ainda mais a esportiva. E chegou um determinado momento que nós tivemos, naquela época, o campeonato estadual era disputado por um triangular. E o campeonato carioca era disputado no primeiro semestre, primeiro para segundo semestre, um negócio assim. E teve o triangular, envolvendo, na época era Fluminense, Flamengo e Vasco. E eu resolvi, naquela época, vamos usar o Maracanã. Pessoal, você tá maluco? Não, vamos usar o Maracanã transmitir esses jogos. E qual era o nome da rádio lá em Friburgo? Era a Rádio Sociedade de Friburgo. Hoje virou FM, agora é Friburgo FM. E a gente veio naquela época, né? Vamos fazer apenas o triangular. Rapaz, deu certo o negócio. Eu tenho também uma certa facilidade ou pouca dificuldade para vender, né? Para buscar, captar clientes. Comecei a gostar do negócio, comecei a falar, cara, isso aqui vai ser a minha profissão. E você tem algum slogan, alguma música assim que te inspira no futebol? Que você pode dizer assim, essa música me representa no futebol, ou esse slogan, eu tenho esse slogan na minha carreira. Não, o slogan da minha carreira surgiu na época quando eu tinha um grande amigo que era muito amigo do... Não posso esquecer do nosso jinglista do Brasil, que era o... Aberrian. Não, era antes do Aberrian. Jorginho Abicalil. Já porque ouvi falar. tem tanto nome. Jorginho Abicalil, friburguense, tá. muito amigo desse meu amigo, que tinha uma agência de publicidade. Ele praticamente me deu de presente toda a roupagem eletrônica do futebol, que até hoje você vê. Esse jingle, Fernando Bonan, Juventude da Serra, Fernando Bonan. Isso foi feito em 1988. Parece que foi feito ontem. Isso a Rádio Globo aproveitou, a Transamérica, a Manchete, onde eu trabalhei, onde eu passei. E nós fizemos isso. O slogan que você perguntou veio do seguinte: Zé Carlos Araújo, garotinho. Luiz Penido, garotão. Aí o Jorginho Abicalil, Juventude da Serra. Juventude que vem da Serra. Aí foi aí que surgiu Juventude da Serra. E a questão da música, que hoje, não sei se é mais ou menos essa pergunta ou é a resposta que você quer ouvir, mas uma das músicas hoje que marca um pouco a minha carreira, a minha trajetória, e hoje eu até passo isso para o meu filho, e o meu filho, toda hora que a gente entra no carro, ele coloca essa música, é do Tony Garrido, A Estrada. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então essa música ficou assim, desde o início, muito marcada. E como é que você se sente lá em Friburgo quando as pessoas te reconhecem tua voz? Assim, no mercado, num banco? Nossa, é maravilhoso, né? É muito bom, é muito legal quando você está, às vezes, numa fila, porque, na verdade, existe, né? Existe o locutor e existe o comunicador. Existe uma diferença, na minha opinião, né? O comunicador é isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Eu chego aqui, eu te vi pela primeira vez, o Thiago eu conheci agora, aí eu já entro, já chego, sabe? Eu já me localizo e me posiciono, né? Como um comunicador, apenas como aquele locutor, chega aqui, ele era um texto. Então, quando você vai aos lugares e pede alguma coisa, alguém ouve, você é o Bonan, sua voz não me é estranha. Pô, isso é muito gratificante, porque afinal de contas, o combustível, né? O produto final é o ouvinte. É ele que nos motiva, é ele que nos impulsiona. E quando que você recebe o convite para vir para a Rádio Globo? Então, essa é uma história também muito engraçada, porque tudo, Júlio, tudo na minha vida, nada veio fácil e muitas coisas vieram por acaso. Se bem que não existe nada por acaso, né? Você tem que estar, de repente, na hora certa, no momento certo. Depois desse episódio de vir para o Rio, fazer as transmissões, a gente começou a dar sequência a isso. E eu, com esse meu jeito, né, de respeitar todo mundo, de tratar todo mundo de forma igual,
sem distinção. Eu chegava no Maracanã, da mesma forma que eu falava com aquele senhor que ficava tomando conta ali do elevador, fechando a porta para subir, eu falava com Ademar Gonçalves, eu falava com o presidente da Sudeste, com o mesmo respeito, do mesmo jeito. E ali eu comecei a fazer muitos conhecimentos, né? Aí adquirimos logo a nossa cabine no Maracanã, né? E começamos a nos relacionar. E hoje já não está mais entre nós o operador principal do Zé Carlos Araújo, que era o Silvinho. Silvinho, uma vez, eu estava passando assim pelas cabines, né, no corredor, para entrar na minha cabine 17 do Maracanã, era aquela ali embaixo, onde tinha geral ainda, aquilo balançava pra caramba. Quando a torcida do Flamengo, que a gente sempre ficava à esquerda, por coincidência, Sr. Júlio, por coincidência, ali na torcida do Flamengo. Mas vamos chegar lá. Aquilo balançava e tal. E o Silvinho, um dia passou por mim e falou assim, rapaz, você sabe quem assumiu a direção geral da Rádio Globo? Giovanni. Eu falei assim, Giovanni? Que Giovanni? Giovanni Faria. Eu falei, Giovanni Faria? Lá em Friburgo a gente conhece a família Pinto de Faria. Tá. Aí ele virou e falou assim, Giovanni Pinto de Faria, seu conterrâneo. Eu falei, pô, mas Giovanni é meu irmão, meu amigo, sou irmão. Estudei muito com... Estudei com o irmão dele, Ricardo e tal. Somos amigos de família e tudo. Ele está dirigindo, é a sua hora, é o seu momento. E eu não sou muito, sabe, Thiago e Júlio, eu não sou muito de ficar pedindo nada para ninguém não, sabe? Mas você lembra que ano foi isso? Isso foi em 2000, mas já foi agora há pouco tempo, foi 2000, isso foi em 2008, durante o ano de 2008. Você ficou lá quanto tempo na Rádio Globo? Então, aí... Não, você me perguntou, deixa eu te contar como é que tudo aconteceu. Eu tô doido pra saber. Então. Aí eu falei, tá bom, eu vou ligar. Aí eu falei, vou ligar, não. Vou encontrar com o Giovanni, dar um abraço. Eu sou muito assim, eu peço pra você, não peço pra mim. Entendi. Eu sou assim, sempre fui assim. Aí eu falei, aí cheguei em casa, comentei com a minha mãe, comentei com meu pai, aí disseram assim... Liga para ele, o Giovanni, o Ricardo é seu amigo. Pai, mas eu não tenho assim tanta liberdade com o Giovanni, eu tenho com o Ricardo. Então fala com o Ricardo. Aí liguei para o Ricardo. Pô, aconteceu isso. Não, liga para o Gi. Aí eu liguei. No que eu liguei, ele falou assim, tô indo a Friburgo daqui a alguns dias. Eu te ligo. Falei, tá bom. Passou. Passaram-se 15, 20, 40. É sempre assim. Acabou. Caiu no esquecimento. Beleza, sigo a minha vida aqui em Friburgo. Isso. Aí eu tinha um amigo, eu tinha um programa diário na Rádio Friburgo, às 18 horas, e teve um amigo que falou assim, domingo vai ter um evento no campo do Friburgo. Eles vão distribuir, eles vão entregar diplomas para fundadores, ex-jogadores, aquela coisa, aquele evento. Sei como é que é. Eu falei, cara, domingo não vou não. Domingo? Não, domingo não vou não. Eu vou passear, vou à piscina, vou... Eu sei que eu levantei de manhã, eu tô falando a verdade, eu levantei de manhã, falei assim, vou andar de bicicleta. Esse amigo me ligou, vamos lá comigo? Vamos fazer companhia, vamos lá. Falei, tá bom, eu vou. Aí foi ao evento. Quem estava no evento? Giovanni Pinto de Faria. Rapaz, a gente não se falou mais. Falei, mas eu esperei você. Você ficou de me ligar. Isso aí. Não, ele tirou um cartão no bolso. Me liga essa semana, vai lá no Rio almoçar comigo. Falei, tá bom. Vim ao Rio almoçar com ele. Quando eu cheguei, estava ele, Edson Mauro, Álvaro Oliveira Filho. Que legal, hein, gente? Já com tudo, já mais ou menos armado. Queremos que você venha para cá. E além, tudo começou. E além deles, você trabalhou com quem lá na Rádio Globo nessa época? Eu trabalhei com aquela galera top mesmo, não que hoje não esteja, mas a Rádio Globo hoje diminuiu muito, né, o seu time de comunicadores. Eu trabalhei com o Edson Mauro, com o Zé Carlos Araújo, eu trabalhei com... Depois veio o Luiz Penido, o Zé foi para aquele projeto da Bradesco, depois o Zé foi para Transamérica e me levou. Essa já é uma outra história. Eu trabalhei com o Valdir Espinosa, trabalhei com Luiz Mendes, meus amigos. Comentarista da Palavra Fácil? Rapaz, o dia que eu fui escalado, que eu vi na escala comentarista Luiz Mendes, eu já desci de Friburgo tremendo. Gente. Tremendo. Eu falei, cara, eu vou estar do lado do homem. O cara teve na Copa de 50. Meu Deus do céu. E aquilo fiquei... Mas aí ele mesmo me acalmou. Ele falou assim, garoto, fique calmo. Fique calmo. Eu falei assim, eu estou calmo. Ficava assim, ó.
Pô, você ter do lado, ter Luiz Mendes do seu lado é um negócio muito sério, rapaz. E na Copa de 2014, você lembra onde você estava? Se você Aqui narrou mesmo. algum jogo? Nós fizemos a Copa de 2014. Eu fiz alguns jogos, mas o famoso de ladão, né? Ah, entendi. Quem fazia os jogos principais no estádio era o Penido, era o São Mauro. Eu, como terceiro narrador, fazia aqueles joguinhos fáceis. China contra Rússia. China contra. Você tinha que leva para a escalação assim. O que é isso aqui? Como é que se fala isso aqui? Uma loucura. E na Transamérica, você ficou muito tempo? Tu lembra com quem você trabalhou lá? Como é que Então, foi o projeto lá? Não, eu não estou tão assim desmemoriado, não. Dá para lembrar assim. Isso. Ô, Júlio, o lance é o seguinte: o meu contrato com a Globo terminou em 2015. Quando o contrato estava para ser renovado, houve uma pequena exigência que não havia acontecido na gestão do Giovanni, aí já era uma outra gestão, Ah, entendi. né? E de eu ficar com exclusividade aqui com eles. Eu disse, não, eu não, nesse momento... Você tinha Friburgo também, né? Friburgo, e meu filho nasceu em 2011. Meu filho estava indo para 4 anos. Então eu falei assim, não, eu fui pai um pouco mais tarde, eu não quero ficar longe do meu filho. Eu quero vou voltar para Friburgo, continuar meu negócio lá em cima. É menor, é pequeno, mas na minha cidade, vou ficar perto do meu filho para vê-lo crescer. Aí nisso, um camarada chamado Dé, o Aranha, não sei se você lembra dele, conhece o Dé. Conheço muita história dele. Meu pai que contava, né? Dé me ligou, falou assim, você não vai voltar para Friburgo. Fez lá uma ponte com o Zé Carlos me ligou, falou, você pode vir aqui no Rio para a gente conversar? Eu falei, claro, pô, o mestre... Zé Carlos, né? Pô, o Zé Uma Carlos... convocação, né? Zé Carlos é intimação. Aí vim conversar com ele, ele falou assim, pô, queria que você fosse comigo para Transamérica, eu tô montando um time lá. Falei, pô, Zé, tô com vontade de ficar em Friburgo, quer ficar quieto lá em cima? Ele, não, fica um pouco aí comigo, me ajuda aqui embaixo. Isso. Eu não posso dizer, como é que eu vou falar não pro Zé? Pra ele. Eu preciso de você aqui, o meu segundo narrador. Entendi. O terceiro vai ser o Chalita. Chalita, que hoje é um dos meus irmãos. Isso. E aí fui para Transamérica, fiquei 1 ano e meio lá com o Áureo, com o Gilson, o falecido Áureo Gilson. Ameno? Áureo Ameno. Olha que legal. Eu, Áureo Ameno, Gilson. Gilson que faleceu? Gilson Gilson Ricardo? que faleceu, Gilson que faleceu. Outro também grande companheiro que eu fiz uma grande amizade, o Felipe Cardoso, nosso Felipe. Ele grava aqui com a gente. Isso, Felipe. Isso. Meu grande amigo Felipe Cardoso. A gente teve aí um trimelique aí, mas eu amo de paixão e tenho um enorme carinho e gratidão por ele. E depois... Ele, Rafael Marques também, Fábio Azevedo. Olha. Era um timaço a Rádio Globo. Jorge Eduardo. E depois que você saiu da Transamérica, você pensou em desistir de trabalhar com futebol? Não. Assim, Aí eu voltei. Não, muito pelo contrário, porque Isso. eu sempre tive. Ou você quis voltar para Friburgo por causa do menino? Não foi só isso. Eu sempre tive o meu negócio em Friburgo, Júlio, muito estruturado, graças a Deus. Então o negócio que você diz é alugar horário para transmitir Isso, futebol na sua programa rádio. e futebol. Entendi. Não, na minha rádio não, na Rádio Friburgo. Ah, da Rádio Friburgo. Tá. O meu negócio veio agora, em 2000 e... A gente vai chegar. em 23. Mas eu não voltei apenas por causa do meu filho. Eu voltei por uma série de situações, custo de vida aqui no Rio. E eu não morava no Rio, né? Então era subir, descer, subir, descer, subir, descer. Isso. Então isso acaba com o tempo, né, Tiago? Isso ficando cansativo, né? E a própria remuneração não era assim, digamos, muito atraente devido a esse desgaste, né? A despesa que você tem. Isso. Né? E eu mantendo o meu negócio lá em cima na mão dos outros. Porque, na verdade, quando eu vinha para cá, eu tinha que arrumar. E interior, não sei se vocês sabem, interior é aquilo que você acabou de falar. Aqui na capital é diferente. Né? Mas no interior, você é o Fernando Bonan, você é o Júlio, você é o Tiago, as pessoas te conhecem, as empresas te conhecem a sua trajetória. Aqui no Rio é diferente, aqui você é mais um. Isso também pesou muito para que eu voltasse para Friburgo. Em 2023, você teve um projeto na Rádio Manchete, né? Conta pra gente. O André esteve aqui, disse que você narrou a final da Fluminense e Boca Juniors, em loco. André é meu irmão. Ele esteve aqui e falou pra gente que você André narrou Rocha. esse jogo em loco. Fala pra gente essa experiência. Isso. Narrar Foi a mesmo. final de Uma Libertadores. pena, uma boa oportunidade que vocês estão me dando para dizer aqui, né, no Rio de Janeiro, não tive essa oportunidade, Isso. de lamentar
tudo que aconteceu, Eu ia perguntar, o que durou tão com pouco? tudo que aconteceu, nós mesmos não até hoje não tomamos conhecimento o porquê daquilo tudo ter desmoronado. Uma pena, porque o projeto, a ideia, né, capitaneados lá pelo Rafael de França, pelo Dr. Marco Túlio, Dr. William Chaves, era um projeto espetacular, espetacular, que você se lembra muito bem que na reta final, né, o João Guilherme foi para lá. Então, os narradores eram o João, eu, Borges e o Rodrigo Campos. Não nesta ordem, E você né? lembra quem era o narrador, quem era o repórter ali no André? Nós tínhamos o André, nós tínhamos o Ricardo, tínhamos aquele menino que está na Tupi agora, que era o nosso plantonista, Andreso. o Andreso. Era uma equipe muito boa. Comentaristas Cláudio Afonso, a Luciana, enfim. Olha, era um timaço. Eu não entendi por que só durou 4 meses. Aquilo acabou. Da forma como começou, acabou. Você disse que não tem problema de revelar teu time, né? Agora explica. De onde você surgiu escolher esse time? Por que você não esconde? Olha só. Qual a relação que você tem com o teu time? Então, agora eu vou inverter. Né? Eu disse agora há bem pouco tempo atrás que era muito diferente no interior você conhecido por todos, reconhecido por todo mundo, como uma figura pública, e no Rio de Janeiro você é mais um. Agora eu vou pelo caminho contrário. Né? Eu respeito muito os colegas, sabe, Tiago e Júlio? Eu respeito muito os colegas aqui do Rio de Janeiro quando alguns não revelam o seu time. Né? E entendo perfeitamente, né? Porque aqui você lida com 6 milhões de torcedores, né? Nova Friburgo são 200 mil habitantes, então não tem tanto problema assim, até porque você conhece todo mundo sabe quem é o seu time, qual é o seu time. Eu sou Flamengo, tá? Sou Flamengo, eu vim das arquibancadas para o rádio, tá? Nós fundamos, eu tinha 15 para 16 anos, nós montamos um grupo, criamos a primeira torcida organizada do Flamengo em Friburgo, a Flaburguense, onde eu me tornei presidente e fundador da torcida. E a gente vinha muito para o Maracanã, na época, com a verdadeira torcida organizada. Por que eu digo a verdadeira torcida organizada? Porque você tinha a família, você tinha um ônibus, você tinha as bandeiras, você tinha a bateria e não tinha bebida, não tinha briga, não tinha confusão. Ali nós éramos os verdadeiros torcedores organizados. Era tudo organizado mesmo. E eu fiz uma grande amizade com o Márcio Braga, na época que era o presidente do Flamengo. Entramos no Maracanã com a torcida, com a nossa faixa, estendemos a faixa no Maracanã no primeiro jogo, da nossa primeira vinda aqui. Então tudo começou desta maneira. Eu vim da arquibancada para o rádio. E eu sou Flamengo. Né? Não tenho uma nega chamada Tereza. Eu gostaria que tivesse, mas eu não tenho. Então, o que acontece? Eu sou flamenguista, mas eu, a partir do momento que eu comecei a ganhar a minha vida profissional aqui, eu comecei a entender essa paixão e a vivenciar essa paixão e consigo separar tranquilamente o Fernando Bonan flamenguista do locutor esportivo profissional. Mas você transmitindo pela Friburgo 95 Fla-Flu, você contou em um outro podcast que parece que o operador já deu o Flamengo como campeão, depois teve que trocar a música. Como é que é? Tu lembra dessa história? Lembro, claro que sim. Já que você envolveu. Não, sim. Olha só, eu não posso aqui ser hipócrita e dizer que no início foi muito difícil, muito difícil, porque eu, chefe de torcida, flamenguista, como sou até hoje, tá? Você começar a narrar profissionalmente eu comecei a narrar profissionalmente mesmo em 1990. Você perguntou de 95. Aquele gol do Pet de 2001, eu caí da cadeira. Caí da cadeira no Maracanã. Mas o gol do Tri. O gol do Tri, já foi em 2001. Tá. Em 95 foi muito interessante. Todas as rádios aqui no Rio, quando o jogo estava terminando e o time ia se encaminhando para ser campeão, botava-se o hino ao fundo, que a gente chama de BG. Botava um BGzinho ao fundo, o hino do clube. E o locutor ia falando. Que uma televisão, sem televisão, era só o rádio, né? Então, Nesse 2005, eu estava no Maracanã, narrando o jogo, e meu operador lá em Friburgo. 2-2,
o jogo, empate, título do Flamengo. Sim. Torcedor do Fluminense já se retirando do Maracanã. Eu olhei para o relógio, 43 para 44 minutos, e pedi o operador, coloca o hino. Ele colocou o hino e foi ao banheiro. O que aconteceu? Você lembra do que aconteceu? Agora eu vou te perguntar, você lembra o que aconteceu? Ailton, não sei quem lá na direita. Charles Guerreiro para lá e para cá. O Ailton deu a primeira. Quando o Ailton deu a segunda, eu já vi o Renato fazendo assim, dentro da área. Ó. Quando o Renato fez assim, eu gritei, tira o hino, só que ele tinha ido ao banheiro. Já era. Eu narrei o gol do Fluminense de barrigo com o hino do Flamengo ao fundo. E além disso, outras situações inusitadas. Outras situações inusitadas na tua carreira. Já teve que sair de camburão, de já, jogo? esse aí estudou, esse eu gostei, esse é dos bons, hein? É isso aí, Libertadores da América no estado do Pacaembu, Flamengo e Corinthians. Eu e Paulo Ivo, mas não foi só eu não, a imprensa toda, você pode perguntar ao Heraldo, o Heraldo estava dentro do camburão também, saiu de camburão, mas não foi preso, muito pelo contrário, muito obrigado, a polícia de São Paulo salvou a gente. Aquele jogo que o Gaúcho, ele fez acho que 2 ou 1 gol, no segundo gol que ele fez contra o Corinthians, foi para a torcida do Corinthians dar aquela zoada. O pessoal começou a jogar garrafa, dali a pouco teve a invasão. Depois da invasão, eles começaram a invadir as cabines. A gente trancou tudo ali uma cabine, nem sei se existe ainda hoje no Pacaembu, lá do outro lado, aquelas, tipo uma gaiolinha, né? Ali uns 2 andares. E ali a gente ficou. Todo mundo ali com porta fechada, morrendo de medo. A polícia veio, chegou, espantou os caras. Aí botou a gente dentro de camburões e levou a gente para o centro, lá para próximo do hotel. Eu soube também que você fez um piloto para participar de uma televisão, a cabo, mas resolveu não aceitar o convite. Esse não é mole não, hein? Se arrepende? Dá tempo de ter isso ainda? Rapaz, isso aí foi... Eu vou tentar resumir o motivo. Palavrinha pequenininha, que hoje eu ensino muito ao meu filho, de 14 anos. Gratidão. Eu não fui por gratidão ao Giovanni. O Giovanni vai saber disso aqui agora. Ele não sabe dessa história. Por isso que eu dei uma pausa aqui. Eu falei assim, falo a verdade ou não? É melhor falar a verdade. Sim. Eu fiz eu estava fazendo 1 ano de Rádio Globo, isso foi em 2010, já quase próximo daquela Copa do Mundo... Da África do Sul. Da África do Sul, né? Eu vim para cá final de 2008, estrei em 2009, Boa Vista e Botafogo, lá em Bacaxá, 2-1 Botafogo. E no final desse ano eu recebi uma ligação, porque as pessoas às vezes não sabem, mas existem muitos profissionais aqui no Rio que vêm do interior, que vêm de Petrópolis, que vêm de Friburgo, vêm de Campos, vêm de Volta Redonda. Muita gente boa que está aqui no Rio trabalhando ainda. E eu tinha um grande amigo, que não está mais, que trabalhava na Sport TV ali no Rio Comprido. A Sport TV ainda era no Rio Comprido, agora é aqui na Barra, né? E ele falou assim, cara, você está na Rádio Globo, um dia está descendo a serra, estou te ouvindo, que orgulho, mas você tem que estar aqui com a gente na TV. Eu falei, rapaz, eu estou tão satisfeito lá, fazendo o que eu gosto e tudo. Não, você tem que ir lá, Aí eu falei, tá bom, vou lá te fazer uma visita. Aí um belo dia ele marcou, fui lá fazer uma visita a ele. Cheguei lá, estava com tudo pronto para eu fazer um teste. Legal. Eu falei assim, cara, eu não venho aqui para fazer teste, eu estou empregado, eu tenho um contrato, eu não posso fazer isso com eles. Eu tenho um contrato. Não, mas ninguém está dizendo aqui que você vai largar nada. Faz um teste aí. Ele já tinha conversado com alguém lá dentro, já tinha falado sobre a minha figura, né? E segundo ele, eu fui aprovado nesse teste. Segundo ele, legal. eu fui aprovado nesse teste. Sim. Eu confesso que agora eu esqueci o nome do rapaz que... Foram 2 aprovados, segundo ele, 2 aprovados. Como eu declinei, entrou o terceiro. O terceiro é um menino, bem branquinho, não sei nem se ele ainda está na Sport TV, bem branquinho, bem russo, um cabelo assim meio avermelhado. Foi ele que acabou entrando. Mas acho que foi ele, sim. Tenho medo de ficar falando essas coisas, tem tanto tempo isso, né? E eu nunca comentei isso com o Giovanni, porque na época, e até hoje também,
eu defendo a bandeira da gratidão, mesmo eu perdendo. Sim. E ali foi uma oportunidade, né? Eu tive. A mãe do Lucas grávida na época, né? O Lucas nasceu em 2011. Eu pesei muitas coisas naquela decisão. Falei assim, eu não posso chegar agora. Júlio, vou te fazer a mesma... Agora eu vou te Eu faria a devolver mesma a coisa. pergunta. Eu faria a mesma Você coisa. sai do interior, escondido lá em cima, na montanha, lá em cima. O cara te oferece uma oportunidade de você falar no microfone um dos mais importantes do Brasil, Eu faria a mesma coisa. trabalhar com os caras, com o Zé Carlos, cara no sentido carinhoso, Zé Carlos, Edson Mauro, Penido, Felipe Cardoso, Heraldo Leite, tanta gente Só boa, craque. Rafael Marques, Jorge Eduardo, Fábio Azevedo, nossa. Eu falei, cara, não dá. E a mãe dele, você não pode fazer isso, a televisão, a Sport TV. Daniel Pereira. Daniel, inclusive, trabalhou comigo. Daniel Pereira, o Wilson Pimentel, essa Olha. turma toda aí. É amigo do nosso amigo ali, o Pimentel. Isso. Trabalhamos juntos na Friburgo. Eles trabalharam comigo na Friburgo, Olha. na minha equipe, né? Lançou pessoas Gerson boas. Júnior, tem muita gente bacana que Olha. isso aí, muita gente boa. Eu sou cara de novinho, mas eu tô um pouco antigo nesse negócio, rapaz. Olha. Então foi aí, desculpa, só para completar, foi isso, sabe? Então não me arrependo. Quer dizer, não me arrependo. Poxa, hoje mesmo falei, cara, eu podia estar na Sport TV, eu podia estar lá. Não, mas sobre transmissões... Paulo César Vasconcelos chegou até a comentar na época, né, com esse meu amigo, falou, poxa, que pena, o rapaz tem talento, tanto que está na Rádio Globo, é do mesmo grupo, ele podia estar aqui com a gente. Aí eu acabei não ficando na Rádio Globo e muito feliz. Mas, Bonan, agora você vai responder algumas perguntas do Thiago sobre a situação dos times. Pergunta aí. Pois não? Thiago. Cala. Tudo bem, Isso aí, Thiago? Bonan, tudo bem? Agora vamos para a segunda parte do nosso programa, né? Que já é mais relacionado ao que está acontecendo aí no dia a dia dos clubes. E nosso foco, né, acaba sendo os 4 grandes do futebol do Rio de com Janeiro. certeza. Né? Então vamos começar um pouquinho falando do Botafogo. A pergunta que eu tenho para fazer para você, Bonan, em relação ao Botafogo, é assim: Botafogo foi o time do ano passado, né? Era o time sensação. E esse ano, a pergunta é: o que aconteceu para que o time que era a sensação perder mais de 10 jogadores, 5, 6 técnicos que foram pensados pelo Textor, e agora que eles realmente têm um técnico, né, para iniciar o trabalho, só que a gente já está em março, metade de março, já perdeu o título de Recopa, de Supercopa do Brasil, apesar de, né, muitos torcedores, até parte da mídia, achar que isso não é tão relevante, porque o que vale é a partir de agora, né? O que vale agora, quando chega fase inicial de Libertadores, Copa do Brasil, que já está nos seus primeiros momentos aí, e brasileiro. O que tu acha? Tu acredita, Bonan, que o Botafogo pode voltar a ter uma estrutura de jogo e uma equipe realmente que lute pelos títulos que teve ano passado, ou não? Já era, aquele time acabou de vez. Eu não vou dizer para você, Thiago, que aquele time acabou de vez, mas aquele time perdeu, na minha opinião, a sua espinha dorsal, né? É como fosse um prédio, um prédio sustentado por 4 colunas e uma foi retirada. É preciso rapidamente ser reconstruído, porque senão o prédio cai. Aí sim, aí vai desabar e vai acabar. Essa questão, por exemplo, no Brasil, das SAFs, eu até entendo, compreendo, e todo mundo também entende e compreende, que muitos clubes que tiveram péssimas gestões, que estavam praticamente falidos e fadados a serem eliminados do futebol, precisaram realmente buscar recursos nos investidores. E alguns preferiram buscar investidores de fora do Brasil, né? Que é o caso do Botafogo. E uma coisa que eu sempre falo para alguns amigos botafoguenses, que até não gostam de ouvir isso, eu falo assim, pessoal, o negócio é o seguinte: o nome já diz, o cara é investidor, o cara é empreendedor, o cara não está ali, o Textor não chegou aqui no Botafogo, abriu uma maleta, entregou 400 ou 500 mil reais e disse que isso aqui é de presente para vocês. Não, ele quer no mínimo o dobro, ou no mínimo recuperar o capital que ele está investindo. Isso é qualquer investidor. Nós temos aqui o proprietário aqui do estúdio, a mesma coisa. Você acha que ele montou esse cenário lindo, maravilhoso, para oferecer de graça? Não, tem que ter retorno. Eu montei meu negocinho lá em cima, tem que ter retorno. Aí você vê o Textor, eu acho que o Textor não está fazendo nada de errado dentro da visão dele.
Ele contratou, ele trouxe os jogadores, ele vendeu na hora boa para recuperar o investimento e ele vai novamente reequipar o elenco com outras peças boas ou até melhores do que aquelas que saíram, Thiago, e daqui a pouco está vendendo de novo. O que a torcida do Botafogo e de todos os clubes que vendem a sua SAF para investidores tem que começar a se adequar a essa nova realidade, diferentemente de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que tem a sua própria gestão profissional. Eu vejo por esse lado, mas vai voltar a ser um time competitivo se vai ganhar tudo de novo, porque o futebol é o seguinte, eu gostei muito de uma coletiva uma vez, do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou o seguinte, vocês parem de ficar me enchendo o saco e de me cobrando ganhar tudo, porque os outros 19 também querem ganhar o campeonato. Eu adorei aquela declaração do Renato. Então é a mesma coisa, Thiago. O Botafogo pode recuperar o seu poder de força? Pode. Mas os outros também vão fazer para ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores. Não é só o Botafogo que vai ganhar. O que aconteceu no passado foi uma fatalidade? Não, não foi fatalidade. Foi tudo muito bem trabalhado. Como foi o ano do Fluminense, o ano do Flamengo, que ganhou também Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Enfim, eu acho que é tudo muito cíclico. É ciclo, é o ciclo. O Botafogo ano passado ganhou tudo. Esse ano eu não sei. Só que o Textor precisa rapidamente refazer essa coluna aqui que ele tirou do prédio, porque do jeito que está, vai ficar difícil. Bonan, então, falando em relação a essa coluna, né, que o Botafogo perdeu, acabou perdendo duas, né, que foram as principais, que é o Luiz Henrique e o Almada. O que acontece, Bonan, depois que esses dois jogadores saíram, a gente vê que a forma de jogar do Botafogo não é a mesma, e um jogador que era um dos principais pilares, que é o Savarino, também ele não está conseguindo atuar como fazia no passado, né? E os técnicos que passaram interinos até o momento, às vezes utiliza ele como o 10, né? O criativo para armar jogadas e às vezes ficando pelas pontas. Só que ele não está conseguindo fazer o que ele fazia no passado. Ele foi um dos principais jogadores da equipe. Matheus Martins foi um dos que era reserva e virou titular, né? Só que também parece que não deu liga ainda até esse momento. Na tua opinião, o que falta para o Botafogo? O que falta mais para o Botafogo? Ter um armador real que chegue, vista a camisa e consiga passar em todas as situações de lado, de campo, de ajudando como centroavante o Igor Jesus, ou um jogador de lado de campo. Arthur chegou, né? Só que teve questão de lesão, não chegou 100%. O que falta, se tu pudesse escolher? Um armador ou um jogador de lado de campo, para o Botafogo voltar a ter mais poder ofensivo, que parece que não está sem esse poder ofensivo nesse ano. Se você for, por exemplo, fazer uma pesquisa em 5 padarias e perguntar aos 5 padeiros como é que ele faz o pão, cada um vai explicar para você, o pão é igual, é a mesma coisa, mas cada um tem o seu segredo, né? Então, quando o Botafogo perde o Luiz Castro, traz o Arthur Jorge, para mim trocou 100 por 100, ou seja, um cara muito bom por um cara muito bom, né? Então você via o Botafogo, você via ali a cara do Arthur Jorge, você via ali o dedo, você via o esquema, você via aqueles jogadores do Botafogo compactos, tanto o elenco na maneira geral, né? É uma coisa que eu não entendi, por que vende jogadores que são úteis ao elenco? Você falou de lado de campo e de meio armador. Eu não entendi até agora por que liberaram o Júnior Santos. Queria que alguém me explicasse. Também não. Por que liberaram o Júnior Santos? Por que mandaram o Tiquinho para o Santos? Aí eu pergunto isso hoje aos alvinegros. Mas era reserva. É jogador de composição de elenco. Isso. Né? Reserva é aquele que é o terceiro, quarto reserva. Para mim, jogador que entra e que modifica o jogo, ou que de repente você não sente falta do titular, ele faz parte daquele grupo dos 11. Não dá para jogar com 15. Então são coisas, Thiago, que eu não entendi, atitudes que eu não entendi. Por que liberou o Tiquinho, por que liberou o Eduardo, por que liberou o... Já sabiam que iam vender o Luiz Henrique e o Almada. Aí eles vendem o Luiz Henrique, vende o Almada, vende o Júnior Santos, vende o Tiquinho Soares, vende o Eduardo, vendeu todo mundo. E aí esses jogadores que, na minha opinião,
fazem parte da segunda prateleira do elenco, lá atrás, ocuparam a titularidade. O Arthur, com todo respeito, mas não passa nem longe de uma capacidade de um Júnior Santos jogar pela beirada do campo. E o armador, hoje, ficou provado que o Savarino precisa de um Almada. O Savarino sozinho, ele já estava sobrecarregado no Atlético, por isso que veio para cá. E lá, saiu de lá quase que expulso, um belíssimo jogador. Muito. Um belíssimo jogador, mas que precisa de alguém do lado dele ali, que era o Almada. Agora está sentindo, ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê mais o Almada. Então, de repente, o Textor deve trazer esse jogador. Bonan, essa filosofia, né, que acaba que foi realmente mudada do Textor do ano passado para esse. Sim. Nessa questão Desculpa, a saída do Arthur Jorge, a indefinição do treinador, coloca um interino, tira o interino, bota o vice-interino. O próprio jogador começa a sentir também, pô, cadê os reforços? Saíram fulano, não vem ninguém, tá tudo sobrecarregando a gente. Aí já ouvi um papo aí também que tinha um lance de salário atrasado, uma graninha que estava faltando aí. Então isso tudo acaba colaborando para esse declínio. E te respondendo também com relação ao posicionamento, que eu respeito o posicionamento do Textor, do seu grupo de trabalho, que no Brasil a temporada começa em abril. Falta de respeito com o calendário brasileiro. É ruim, é horrível, mas tem que ser respeitado. O Campeonato Carioca tem que ser respeitado. E não vai começar o ano agora, vamos preparar. O Botafogo é o atual campeão, Thiago, da Libertadores. O Botafogo é o atual campeão da América. É o atual campeão brasileiro. A sua torcida merecia um pouco, na minha opinião, um pouco mais de respeito. E aí, voltando a essa situação, Bonan, 9 jogadores foram contratados. E se a gente faz um mapeamento em relação à idade, a gente vê que realmente teve uma mudança no processo. Antigamente, no ano anterior, você olhava para o banco, tinha jogadores de média idade, entre 25, 30 e poucos, que conseguiam fazer uma modificação num segundo tempo, num panorama de partida. Sim. Hoje, quando a gente olha o banco do Botafogo, a gente vê garotos de 19, 20, no máximo 25 anos. É tipo assim, que vem aqui e resolve. Não vai resolver. E é isso que tem acontecido. E aí a minha pergunta é, tem 2 focos agora no Botafogo. Tem a garotada que sobe do Sub-23 e que jogou as primeiras partidas do Carioca, e tem essas apostas que o Textor está fazendo de jogadores que estavam em outros clubes e ele está trazendo, só que eles são muito novos. Então, o que fazer nesse caso? Dar oportunidade para quem está chegando por valor alto, para saber se vai render, ou dar oportunidade para quem já conhece o que é a camisa do time, só que estava em time alternativo? Como eu te falei, para o torcedor não vê dessa forma. O torcedor, como você sabe, o torcedor vê o seguinte: o sarrafo está lá em cima. Hoje o Botafogo é o campeão da América, é o melhor time, o campeão da América e o atual campeão brasileiro. O sarrafo está lá em cima. O que o Textor fez com esse tipo de ação, né? Ele jogou o sarrafo do Botafogo lá para baixo, vai ter que começar tudo de novo. E você jogar a responsabilidade em cima dos meninos da base, é suicídio, cara. É assinar atestado de óbito. E a mesma coisa também, você contratar esses jogadores, o cara chega terça-feira aqui no aeroporto e quinta já está jogando, e sexta já está sendo cobrado que tem que dar resultado. Eu não sei não, por isso que eu disse aqui, deveria ter sido feito lá atrás, em janeiro, em dezembro, aí sim, 2, 3 meses de adaptação. Aí vem um novo treinador, é a nova filosofia. O Botafogo está começando o ano, é um perigo isso, está começando o ano agora em março. Nós começamos o ano em janeiro, está começando agora. Possivelmente, ele vai ter que contratar, como você bem disse, jogador para chegar e jogar, não aposta. Bonan, e o técnico que chegou agora, o Renato Paiva, ele não era plano A, não era plano B, não era plano C, tiveram várias entrevistas, né? Ficou praticamente um mês analisando, vendo quem poderia assumir, e agora chegou esse técnico. O que você acha que pode acontecer? Então, o Renato Paiva estava no Bahia, depois foi lá para fora, não é isso? E a informação que eu tive foi que em outubro ele veio para o Rio de Janeiro, estava morando aqui no Rio. Eu tenho a impressão que alguém ligou e disse assim: rapaz, o Renato Paiva estava aqui na praia, aqui, tomando uma água de coco, ele está livre no mercado. Quem é? Treinou o Bahia, treinou não sei o quê. É português. Ah, é português? Então,
Chama aqui, vamos bater um papo com ele. Mas não é o da padaria, o senhor Antônio da padaria, não. Não, Antônio, é treinador de futebol mesmo. E, ó, muito bom treinador. Que uma coisa que me chamou a atenção, Thiago, foi o seguinte: pô, a maioria dos técnicos que foram sondados não aceitaram um time que é campeão brasileiro e um campeão da América. Cara, me convida que eu vou. Convida você que vai. Chama o Júlio, para ver se ele não Já vai tô treinar lá. o Botafogo. Vai correndo, porque Dá o Botafogo... até falar inglês com o técnico. Então, você ainda ia falar inglês logo no primeiro encontro com ele. Isso. Quer dizer, não tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Pegar esse gancho. Última pergunta em relação ao Botafogo. Bonan, acabou que o Botafogo nem se classificou entre os 4 primeiros, né, da Taça Guanabara, e nem entre os 4 da Taça Rio. Rio, é. Conseguiu a façanha de ficar em 9º lugar, né, no campeonato estadual. E quase que foi rebaixado. Você Não, tô torcida brincando. Já, né, a Tô torcida já brincando. tá, Brincadeira. né, pé da vida Aham, com essa certeza. situação. Mas você acredita que pode esse primeiro campeonato, né, o Carioca, tendo ido tão mal, pior do que nos anos anteriores, já pode dar um problema para agora? Para agora, vai começar o Campeonato Brasileiro. Mas do jeito... ou não? Ô, Thiago, do jeito que eles olham para o campeonato estadual, o campeonato carioca, né, ou os estaduais, acho que não. Acho que não. Porque o que eu já ouvi de botafoguense dizendo assim, não tem problema nenhum, não. A temporada nossa começa agora, em abril, em final de março. Nosso negócio é Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, é isso e aquilo. E se esquecem que, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, né, aproveitou muito bem o campeonato. O Vasco está aproveitando muito bem o campeonato carioca para realmente a temporada que começa de forma, né, glamourosa, o sarrafo lá em cima, vai começar agora dia 29 de março com o Campeonato Brasileiro, vem Libertadores, Copa do Brasil. Eles aproveitaram bem os estaduais. O Vasco trouxe agora alguns bons jogadores, meio que desconhecidos, né, do nosso público, mas eu estava assistindo ontem o jogo contra o Nova Iguaçu, são bons jogadores. Sabe? O Flamengo tem 2 times aí, o reserva e o titular, você olha para um, olha para outro, quando o Flamengo vai com time reserva, aí você vê a escalação, isso é brincadeira, a escalação, time reserva. O Flamengo está na iminência aí de ceder 10 jogadores para as seleções, agora na data FIFA, quer dizer, montou um baita de um elenco, o Fluminense também está se fortalecendo, o Cano está voltando a fazer gols, então esses times estão se preparando. E o Botafogo? Mais uma vez, uma grande interrogação. Eles estão jogando para a galera. Eu achei a entrevista do Textor excepcional. Jogou puro marketing, né? Botou a taça do Brasileiro, botou a taça da Libertadores da América e disse o seguinte: calma, tá tudo certo. Começamos o ano agora. Ou seja, ano passado também fomos eliminados do Campeonato Carioca e ganhamos tudo. Quem sabe não acontece de novo. Thiago, grana não falta, Thiago. Dinheiro não falta. Só até mais 10 minutos. Bonan, vamos falar então um pouco do Fluminense agora. Sim. E aí, já pegando um gancho de que o Fluminense venceu, né, o Caxias pela Copa do Brasil e praticamente, né, finalista do Carioca. Você acredita que o Mano Menezes finalmente conseguiu encontrar um time titular, mesmo sem ter o Ganso? Ele está... Eu acho que ainda não. Ele está começando a fazer algumas experiências ali e tudo. Algumas contratações devem estar chegando. A boa notícia, a boa novidade é que o Cano voltou a fazer gol, e que isso é bom, né? Voltou a balançar as redes. Eu acho que o Fluminense, também concordo com você, o Fluminense para mim é finalista do Campeonato Carioca e possivelmente com o Flamengo, dificilmente não será com o Flamengo, com todo o respeito à torcida do Vasco, que é o Vasco, mas não é por eu ser flamenguista. A vantagem do Flamengo é muito grande, é vantagem no placar, no regulamento, no elenco, até na própria torcida também, que deve comparecer em massa sábado no Maracanã. Mas eu acho que o Fluminense está no caminho certo. O Fluminense vai fazer um bom ano, pode ter certeza disso. E o Mano é muito inteligente, muito esperto e muito tranquilo, muito seguro de si. Bonan, uma pergunta agora em relação aos jogadores estrangeiros que estão no Fluminense. Te perguntar se tu acha que é uma curiosidade ou não. É porque os jogadores que foram contratados, realmente eles são os melhores. Eles estão bem mesmo. Porque assim, tu pega a defesa do Fluminense, né, tirando a lateral direita,
que ainda fica aquela dúvida se é o Guga ou o É Samuel toda Xavier. sul-americana. Todo o resto da defesa é Ignacio, Freitas, Fuentes e o ataque também, né? O trio de ataque. Sim, né? o Canóbio, o Cano E o Serna. Serna. e o Serna. Então, o que tu acha disso? Esse Eu acho, fator? eu acho um barato porque o mercado sul-americano, o pessoal tem muito. O Flamengo ano passado tinha essa mania, né? Buscar jogador na Ucrânia, lá não sei na onde, lá e tal. E o nosso continente sul-americano aqui é um baita celeiro de grandes jogadores. Basta você ter uma boa equipe de scout, né? Ir observando e analisando. O Flamengo pegou esse Plata, esse equatoriano. Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, né? equatoriano. Bom jogador, não vou dizer que é um craque de bola, mas ele é muito novo, né? Bom jogador. Eu acho o mercado sul-americano muito interessante. O Fluminense foi na boa, foi na certa. E pegou bons jogadores, né? Tanto que são titulares. Em relação a um jogador que chegou para o meio-campo e praticamente a mídia inteira pensou que ele chegaria para ser titular absoluto. E ele ainda não conseguiu render, o Hércules. Né? Tanto que chegou o Otávio depois, já segurou a vaga dele, e tem outro jogador no meio-campo. Todos os treinadores que passam pelo Fluminense gostam da parte técnica dele, da parte tática, que é o Martinelli. O que tu acha desse trio que eu acabei de falar contigo? Porque assim, não dá para os três jogarem ao mesmo tempo. Pelo menos um deles vai ser banco. O que tu acha? O que cada um deles pode dar para o Fluminense nessa temporada? Com relação ao Hércules, ele jogava aonde? No Fortaleza. Uma coisa é você jogar no Fortaleza, a outra é jogar no Fluminense, no Corinthians, no Vasco, no Botafogo, no Flamengo. A cobrança é muito maior, né? E às vezes também aquela questão do período de adaptação, porque nós somos seres humanos, cada um tem o seu período de se adaptar a uma situação nova, né? E o Otávio não, o Otávio vinha jogando, né, no Atlético Mineiro, um clube grande, um clube de massa, um clube... Não que o Fortaleza não seja, mas o Fortaleza mais é lá. No Nordeste, não é por aqui, pro nosso lado. O Atlético Mineiro, não, diferente. Então o Otávio chegou ali, tomou conta da posição, por quê? Porque ele tem todas as condições de ser titular do Fluminense, e vai ser titular. O Hércules, infelizmente, vai virar banco do Fluminense. E dali para frente, o Martinelli é um jogador, na minha opinião, muito bom jogador, um cara leve, um cara que conduz muito bem aquele meio campo, e a ausência eu espero que ele retorne, né? O Ganso é uma peça fundamental ali que vamos torcer para que ele retorne, né, Thiago? Porque o Fluminense precisa ainda muito dele. Bonan, em relação ao Fábio, né, que já passou de seus 40 e poucos anos, está chegando a quase 200 jogos com a camisa do Fluminense, né, e tem uma titularidade incontestável no clube, né, um dos principais pilares do Fluminense há anos. Até onde tu acha que ele consegue chegar? Até 90. Até 90. Porque o goleiro é o seguinte, rapaz, você sabe muito bem, o goleiro, ele, vamos dizer assim, durante 90 minutos, o que ele tem que ter? Ter atenção, reflexo. Então é treinamento, condicionamento físico, cuidar bem da saúde, né? Não ser da madruga, é um cara que se cuida. Você vê o Fábio, você olha para o Fábio assim, um cara que se cuida, um cara que passa isso para todo mundo. Ele vai brincando, ele está com quantos anos? Acho que é 43 ou 4. Ele vai uns 46 aí, pode ter certeza, 46, 47 anos, do jeito que ele está. Ah, claro, daqui a pouco ele vai perder a titularidade, algum menino novo, até porque Xerém é um celeiro também de jovens, até formador de goleiros, né? Pode ser que ele vá mais um pouquinho. Ele é um belíssimo goleiro, né? E da forma injusta que ele saiu do Cruzeiro, né? Bonan, vamos falar de Flamengo, então. Saiu a lista aí, né, da seleção brasileira, né, os convocados para os próximos jogos de eliminatórias. E o Flamengo tem 4 jogadores convocados, né? Qual desses jogadores que foram convocados, o que surpreendeu mais? O que me surpreendeu foi a ausência do Bruno Henrique, se você me permite. Posso falar com o Dorival aqui? Vocês me dão licença? Ô, Dorival, por gentileza, muito prazer, tá? Dorival, o que você viu no Savinho que você não vê no Bruno Henrique, ô Dorival? Eu não entendo, foram descobrir o Savinho, nada contra o Savinho, mas a favor do Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje é unanimidade. Se você sair numa rodinha e perguntar, todos vão dizer, não, Bruno Henrique. Eles cismam com o Savinho e outros jogadores que não jogam nada, mas que a gente tem uma certa desconfiança, como é que chegam à seleção brasileira. Você me perguntou, porque eu fiquei irritado quando eu vi essa lista de não ter o Bruno Henrique. Qual o jogador do Flamengo? Qual que surpreendeu mais em ter sido convocado? O Wesley. Não pelo que vem jogando, mas pelo que jogava. Eu por exemplo, era um dos críticos, entendeu? Que o Wesley não jogava nem no friburguense.
Jogava nada. Mas ele melhorou, que hoje eu tiro o chapéu, eu tiro a camisa, o chinelo, tudo para ele. Entendeu? E olha, tá jogando muita bola, talvez hoje seja, ao lado do Arrascaeta, os dois principais jogadores, junto com o Gerson, os três melhores do Flamengo. Impressionante que está jogando o Wesley. Foi uma surpresa agradável, por mais que todo mundo já soubesse que ele seria convocado. O Léo Ortiz, todo mundo já sabia o baita jogador que ele é. O Gerson é indiscutível. Qual foi o outro mesmo? Danilo. O Danilo. O Danilo, né, jogador já da seleção brasileira, né? Bonan, e o que a gente pode falar em relação ainda ao Flamengo? Essa versatilidade que tem a defesa, a própria defesa do Flamengo, né? O Danilo, né, que faz tanto a lateral quanto a zaga. O Léo Pereira, também, mesmo processo. O Léo Ortiz, que também é zagueiro e volante. O que o técnico ganha com essa versatilidade que pode trocar a cada situação de jogo, mesmo sem trocar, substituindo? Você já respondeu a pergunta. É o Felipe Luiz. O culpado disso tudo é o Felipe Luiz. Porque se a Gerson Landim, que foi, na minha opinião, uma gestão, né, administrativa, financeira, que herdou do Bandeira de Melo, e ele melhorou cada vez mais aquilo tudo, o Flamengo hoje é um clube altamente respeitado em todo mundo, também pela gestão altamente competente e profissional, foi a colocação do Felipe Luiz ali no comando técnico, né? E estudioso, inteligente, capacitado, e veio essa surpresa para todos nós, veio o Boto. O Boto chegou aqui, assumiu um lugar complicado, difícil, né? Muito questionado por parte de torcedores, conselheiros, que é o cargo de vice de futebol, que era do Marcos Braz, e ele calado, quietinho, trabalhando como um bom mineirinho português, né? Um português de Minas Gerais, vamos dizer assim, trabalhando quietinho. Eles foram liberando aqueles que não estavam, né? E trazendo jogadores para essas posições, com a filosofia do Felipe Luiz, hoje as coletivas do Felipe Luiz são coletivas que você aprende, você escuta aprendendo alguma coisa, ele fala a linguagem que a gente quer ouvir, que o torcedor quer ouvir, e eu atribuo esse sucesso do Flamengo hoje a metodologia e a gestão do Felipe Luiz, com o Boto ali ao lado, uma situação profissional que as coisas parece que estão caminhando muito bem. O jeito de atuar, né, do Flamengo acaba também, sendo muito intenso. Também, né? Até pela herança que o Felipe Luiz tem do outro português, o Jorge Jesus, né? Foi discípulo do Jorge Jesus. Conhecia ali a metodologia, o jeito de trabalhar. Hoje você vê o time do Flamengo jogando com jogada ensaiada. O Flamengo hoje tem jogada ensaiada. Você quase não vê isso hoje em dia no futebol, jogada ensaiada. Isso é sinal de treinamento, é sinal de trabalho. Aí a minha pergunta, Bonan, o Flamengo vai conseguir, durante toda a temporada, atuar apenas com o Pulgar, como sendo esse jogador de mais contenção ali no meio-campo? Ou ele vai ter que fazer algumas modificações, atuando com outro jogador? Olha, você vê, até o Alan passou a jogar bola. Até o Alan passou a ser uma boa opção. Tem o Vinícius Araújo, que pode muito bem revezar com ele. Eles estão dizendo... Araújo. Não. Everton. Isso. Everton Araújo. E Vinícius Araújo, cismei agora com isso. É o Everton Araújo. E parece que está vindo o Jorginho também, né, do Arsenal. Está vindo agora no meio do ano. De repente dá para fazer uma composição bacana ali, até porque vai ter que fazer isso. Tem muito amistoso, é um jogo atrás do outro. Todos terão oportunidade de jogar. Como o Flamengo e os outros também, né? Outros times. Última pergunta de Flamengo, Bonan. Se você tivesse todo o elenco do Flamengo à disposição e tivesse que montar o trio de ataque, quem seriam esses 3 jogadores que tu iria escolher? Com todo mundo à disposição. Eu tenho tempo para pensar? Não, né? Cara, que pergunta difícil, rapaz. Deixa eu pensar aqui, vou escrever. Peraí. Difícil. Não, mas eu vou... Será que eu vou desagradar? Porque quando você fala em trio, automaticamente você tira o quarteto do meio de campo. Aí ali você já está me arrebentando. Porque na minha cabeça... então fala aí. Né, na minha cabeça, vamos supor, 3 no meio e 3 no ataque. 3 no meio eu colocaria... Olha que dificuldade, mas eu colocaria o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta. Não dá. Eu teria que tirar o De La Cruz para colocar o Gerson para jogar com 3 atacantes. Aí eu colocaria o Luiz Araújo, o Pedro e o Bruno Henrique.
Botaria esse time. O De La Cruz, o Pulgar, o Gerson e o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Pedro e o Bruno Henrique. Aí você, não, vamos colocar 4 no meio de campo. Ou vamos mexer nisso aí. Aí sim, eu entraria com o Pulgar, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Gerson pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique. Bonan, então vamos falar agora de Vasco, né? Bora. O que podemos falar do Vasco? O Vasco conseguiu a classificação na Copa do Brasil, né? Contra o Nova Iguaçu, sem nenhuma dificuldade, e tá lutando contra o Flamengo aí para tentar chegar nessa final de estadual. Mas o que a torcida quer saber é o seguinte: o trabalho do Carille já tá dando resultado? Eu, particularmente, o torcedor do Vasco não vai gostar muito do que eu vou falar, não. Ou alguns, de repente, vão gostar. Eu não acho o Carille com a cara do Vasco. Não acho. Tomara que dê certo, não acho. Não acho o Carille com condições de dirigir o Vasco da Gama. Ah, vai dirigir o Corinthians, dirigiu não sei quem. Não acho. Mas, vamos lá, ele é o técnico do Vasco, vamos respeitar. Então, que Deus o proteja e que ele tenha muito sucesso. O Vasco está passando ainda por aquele problema todo, o Pedrinho, por mais que o Pedrinho tenha arregaçado as mangas, um cara sério, um cara vascaíno, um cara que ama o Vasco, é ídolo do Vasco e tudo, ele ainda está com aquele problema da 777 ainda engasgada, está tentando resolver, porque, gente, o Vasco, o Clube Vasco, ele é tão grandioso em termos de paixão e de popularidade de um Flamengo. O Vasco, o Clube Vasco, jamais poderia ter entrado na situação que entrou, de ter vendido a sua SAF para essa empresa que lá fora não tinha a menor credibilidade, tanto que deu no que deu. O Vasco é muito maior do que muita gente pensa. Sabe, Thiago? Eu vejo, às vezes, o Vasco passando por certas situações financeiras, por falta de investimento, de patrocínio. Quem é que vai querer investir hoje no Vasco na situação que, por mais que o Pedrinho esteja lutando para tirar o clube dessa situação? Com relação ao time, é o que temos para o momento. Contratando jogadores desconhecidos, outros mais ou menos conhecidos, com pouco dinheiro, está tentando. E uma coisa que o Vasco, na minha opinião, está fazendo certo é contratar jogador mais novo, jogador não tão assim, muito calibrado, naquela cascudo e tal. E parece que ontem, finalmente, tivemos a estreia, né, na Copa do Brasil do Felipe Coutinho. Bom ver a estreia do Felipe Coutinho. Voltou ontem ao Vasco da Gama. Ontem fez um jogo exuberante. Agora, será que consegue manter o nível? E o porquê que não consegue jogar com o Payet? Eu ia perguntar isso. O Verratti, por exemplo, um baita centroavante. Ontem aquele menino da base que entrou, Ryan, que moleque bom de bola. Ele fez um gol ontem, um gol de jogador que sabe o que está fazendo. Então, o Vasco tem jeito? Tem, mas o Pedrinho precisa urgentemente resolver, cortar esse cordão com a 777 para que outros investidores venham. Aí o Vasco, sim, enxuto, saneado. O Vasco é muito grande, essa torcida é maravilhosa. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade em 2009, 2011, pela Rádio Globo, ser o locutor da Série B, tá? Da Série B 2009, 2011. Eu andei o Brasil inteiro. Não tinha um estádio que não tinha outro do lado de fora para entrar. Se tivesse, por exemplo, a capacidade, eu fui num jogo na Boca do Jacaré, Brasilense e Vasco, capacidade de 10 mil. Tinham 30 mil do lado de fora querendo entrar. O Vasco é Brasil, o Vasco é muito grande para passar pelo que passou. Eu fico até, assim, um pouco irritado com isso, porque como é que você vê pessoas que são abnegadas, pessoas que são apaixonadas por um clube, fazer o que fizeram com o Vasco? Isso é inadmissível, Thiago. Já passou 7 minutos, hein? Bonan, 2 últimas perguntas para finalizar. Eu prometo que eu vou responder em 30 segundos. Neymar ainda é o principal jogador do futebol brasileiro? Olha, do jeito que a gente anda aí, o Neymar ainda dá um caldo legal. Eu acho que tem que aproveitar assim, ainda mais que ele está aqui no Brasil, está mais motivado, está perto da sua família, dos seus amigos, está jogando no time que ele sempre quis jogar, onde ele formou toda a sua vida como jogador de futebol. Dá sim, dá para convocar o Neymar sim, com certeza. E a última agora, hein? Em relação ao Campeonato Paulista. Depois de 6 anos, os 4 grandes finalmente voltaram às semifinais.
Tem algum que você acha que é o favorito para levar? Eu acho que o Palmeiras leva isso de novo, né? O Palmeiras foi campeão ano passado, não foi? Ele é tricampeão. Ele é tricampeão? Isso. O Palmeiras tem tudo. Tem elenco, tem time, tem técnico, apesar de ser, né? Chato pra caramba. Mas ele tem que parar com esse negócio de ficar brigando com a imprensa. A gente não pode fazer pergunta para ele que ele retruca. Aí fica difícil. Mas ele é muito competente, ele é muito bom. Palmeiras hoje, ao lado do Flamengo, hoje são os dois times que têm a melhor gestão, o melhor elenco. Eu acho que dá Palmeiras em São Paulo, até para poder compactuar e com a linda caneca aqui do volume de jogo que eu vou levar essa aqui para mim, não quero nem saber. Já trouxe até a minha bolsinha ali, eu vou levar essa aqui. Já é sua. Você gostou do volume de jogo? O quê? Eu acho que até passei do tempo, peço desculpas, eu falo demais, até te perguntei antes aqui, a resposta tem que ser resumida, aí o Júlio falou assim, fique à vontade. Fique à Então vontade. eu que peço desculpas de ter ultrapassado o horário e, por favor, me convidem novamente, adorei. Deixa tuas redes sociais, deixa o endereço do teu canal, o programa que você faz lá, o horário. Não deu nem tempo de a gente contar a história de como começou o canal FB. Pode falar. Dá tempo? Dá tempo? dá Dá tempo? sim. Então vou tentar ser Isso. rápido, 30 minutos apenas. Beleza. O lance é o seguinte... Você veio aqui para contar. Não, o lance foi o seguinte, rapaz. Foi uma coisa muito engraçada. Quando eu vim para a Manchete, e fiquei aqueles 4 meses, a emissora que eu sempre prestei serviços, comprando espaço e tal, uma modalidade muito comum hoje nos meios de comunicação, você comprar o espaço para você colocar o seu trabalho. Eu fazia apenas o programa Friburgo AM Esportes. Perdão, A Voz do Esporte. A Voz do Esporte. De segunda a sexta, 18 às 19 horas. E eles receberam, antes de eu vir para a Manchete, eu tinha dado uma parada de narrar futebol, como você me perguntou até no início. Eu dei uma parada, não por só desmotivação, não. Entendi. Falei assim, tô cansado, vou fazer só o programa. Tá dando para comprar o café, hoje não dá mais, hoje eu teria que voltar a narrar. Entendi. Mas na época dava para comprar café, leite, pão e tudo, então eu fiquei só com o programa. E chegou um momento que a Rádio Friburgo queria que eu voltasse a narrar futebol. Eu disse, não, eu não vou voltar, vou ficar só com o programa, vou cuidar da minha vida e tal. Tá tudo certo. E eles convidaram meu amigo, meu irmão, Sidney Marinho, para retransmitir o trabalho do Sidney na Friburgo FM. E assim foi feito. Eu ficava com o programa diário e o Sidney com as transmissões no final de semana em cadeia. A Friburgo entra até hoje em cadeia com o Sidney. Surgiu o convite da Manchete, do Rafael, do Wilson Pimentel. Eu vim para cá. E o Rafael de França me pediu, arruma uma rádio naquela região para a gente retransmitir o nosso trabalho. Legal. Beleza. Eu fui até a direção da Friburgo e disse, olha, eu estou vindo aqui primeiramente para dizer a vocês que o meu diretor no Rio, Rafael de França, me pediu para arrumar uma rádio aqui para retransmitir o futebol da Manchete. Como vocês estão com o Sidney, eu não acho justo e nem ético. Não, e nem nós também vamos retirar o Sidney. Eles já me deram logo o primeiro e nem nós vamos retirar o Sidney. Falei, não, então beleza, eu só vim aqui para comunicar a vocês que eles estão procurando uma emissora aqui na região para retransmitir o futebol. Não tem problema, me responderam. Tá tudo certo. Conversa vai, conversa vem, nós arrumamos uma emissora, uma FM 104.9 e começamos a colocar em Friburgo a minha voz, a voz do João Guilherme, né? Aí, para meio que competir com o Sidney, brilhante Sidney, a equipe do Sidney, competir com ele na audiência. E, de uma certa forma, a gente acabou meio que incomodando, né? Uma cidade do interior, cidade pequena, 200 mil habitantes, uma rádio só fazendo, aí aparece uma outra fazendo. Aí virou concorrente. Viramos concorrentes. E eu, dentro da Friburgo, fazendo o programa durante a semana, e no final de semana virava concorrente. Aquilo começou a criar uma relação de 35 anos, né, que eu fiquei ali dentro. Assim, aí a gente acabou em comum acordo, sem briga, sem nada. Deixei a porta encostada, falei assim, olha, vocês tocam, eu vou sair, vou dar um tempo, vou dar uma parada. E nessa parada, de janeiro até fevereiro, muitos disseram o seguinte, Bonan, o Júlio já tem um canal dele. O Galvão tem o canal dele, o Garotinho tem o canal dele. Penido, você tem que abrir seu canal.
você tem nome, tem marca, está na estrada há muito tempo, você tem prestígio, você tem muitos amigos no Rio, você tem que aproveitar isso tudo agora. Você está na hora de colher isso que você plantou. Bom conselho que te deram. Criei o canal FB, o canal Fernando Bonan, apenas para fazer o programa sem aquela intenção de monetização, de engajamento, dessas práticas todas, desse novo veículo de comunicação que o Edson Mauro chama de rádio com imagem, né? Eu comecei, aí levei o programa para o canal e junto com o programa vieram todos os meus clientes que estavam no rádio. Eu falei assim, esse negócio vai dar certo. E nós completamos agora, essa semana, 1 ano de canal. Já estamos com 9.900 e pouco inscritos. E já tem estúdio próprio? Como é que é? Temos já esse... Na verdade, o estúdio eu fiz na minha própria casa, Sim. né? Eu fiz um banner, mandei fazer um banner do Maracanã e tem o computador. E como hoje em dia todo mundo entra, né? Pelo StreamYard, você entra, você... Então, hoje você mesmo já participou do programa comigo, te mando o link... Né? A pessoa entra, clica, aparece ali a janelinha, a gente fica ali batendo papo, falando sobre futebol, sobre os times do Rio, com matérias, com as coletivas, e ficou o programa da rádio com imagem no canal FB. E graças a Deus está dando certo, graças a Deus. Bom, então deixa as tuas redes sociais e parece que você também tem uma rádio web, né? Isso, junto com o canal FB, agora em novembro nós lançamos a rádio na web, a rádio FB, uma programação mista, e eu agora estou abrindo espaço e também eu estou começando já... Eu sou um pouquinho mais vendedor do que comunicador. Eu saio vendendo, eu saio oferecendo. O não eu já tenho, vou em busca do sim. Eu aprendi isso, rapaz. Depois de muitos anos que eu sofria com não, porque eu sempre fui uma criança mimada, eu sempre tive... Não é tudo, né? Mas assim, meus pais faziam tudo por mim. Eu acabei me transformando num adolescente e num adulto que não sabia ouvir o não. Aí eu tive que fazer um curso de programação neurolinguística para aprender o sentido do não, que o não dói. O não dói, não machuca. Aí eu passei a compreender que o não... Eu já tinha o sim, vou em busca do não. Comecei a abrir espaço agora para as igrejas evangélicas utilizarem a programação, e elas estão chegando devagarinho e tudo. Minhas redes sociais, Instagram, @BonanFernando. Aí você vai dizer, por que não Fernando Bonan? Antes que vocês me perguntem. Porque eu descobri um torcedor do Palmeiras em São Paulo que está usando o meu nome. Ô, Fernando Bonan, palmeirense, tô aqui, ó, ao vivo. Por favor, né? Já te pedi. Ele colocou @Fernando Bonan. Então eu começava, as pessoas faziam confusão de Bonan Fernando e começavam a seguir o Fernando Bonan de São Paulo. E nessa tua... Mas eu, plagiando o garotinho, eu sou o verdadeiro garotinho. Eu sou o verdadeiro Fernando Bonan. Então, no Instagram é @BonanFernando. O YouTube é canal Fernando Bonan, tá? E a rádio o nosso site é radiofb.com. E nessa radiofb.com você já transmite futebol ou pretende transmitir futuramente? Não, eu estou adorando ficar à toa. Todo mundo me pergunta isso. Eu estou adorando ficar à toa final de semana. Tá uma maravilha. Descansar. Eu estou vindo para o Rio de Janeiro. Sábado eu vou assistir o jogo lá no Maracanã, Vasco e Flamengo. Domingo eu vou à praia e volto para Friburgo e começo o ano. Não, mas brincadeiras à parte, existe sim, existe o projeto de ter futebol na rádio, ter futebol no canal, mas ainda por enquanto não. Então, pessoal, o volume de jogo de hoje está terminando. 19º programa. Se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, comente e compartilhem. Um abração.